Eu estou falando da CPI do esgoto que acontece aqui em Blumenau e ouviu hoje um dos personagens-chave envolvidos na polêmica e da concessão do saneamento. O ex-diretor presidente do SAMAI, André Espezin, foi questionado sobre aditivos contratuais, falhas na execução das obras e decisões tomadas sem embasamento técnico. A sessão foi marcada por algumas contradições e falta de respostas concretas. Quem acompanhou tudo foi o repórter Marcos Pelegatti, que já está aqui ao vivo conosco na tela do Tribuna. Marcos, por gentileza, traz um resumo, um apanhado geral aí desta reunião que aconteceu na manhã desta terça. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a você que acompanha o Tribuna do Povo. André Espezin, ele falou por quase 2 horas, por aproximadamente 2 horas, nessa reunião de hoje, que teve um formato diferente, sendo realizada ali no plenário da Câmara de Vereadores. Espezin, ele foi questionado pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre elementos que resultaram no 5º termo aditivo no contrato de concessão. Mas, em vez de respostas concretas, o encontro foi marcado por falas repetitivas e algumas contradições. Espezin insistia em bater na tecla sobre a dívida que a BRK alega ter assumido indevidamente ao investir em redes coletoras que deveriam ser responsabilidade da Prefeitura. Pela concessão, o município deveria entregar 23% da rede pronta, mas na prática não chegava a 5%. Segundo o ex-diretor, até hoje não se sabe o valor dessa dívida, pois a perícia contratada na época nunca foi concluída. Vamos ouvir o que falou o ex-diretor André Espezin sobre este encontro de hoje. Avalio com bastante tranquilidade e é importante a população saber que durante a nossa gestão nós estávamos trabalhando para identificar se o que a BRK falava de direitos a receber em valores, se eles eram reais ou não. E por isso nós contratamos uma perícia para daí então apurar esses valores. E depois que a perícia entregasse esse relatório, que seria até junho de 2025, nós tomaríamos uma decisão, depois da dívida fundada, para saber como pagaríamos essa dívida se ela existisse. Tanto é que 31 de dezembro de 2024, nós deixamos no caixa do SAMAI 105 milhões de reais livres, para daí então, havendo uma dívida, minimizar essa dívida para que a população não precisasse pagar. Sobre a substituição das redes convencionais pelos serviços de caminhão limpa-fossa, Espezin ele foi direto, dizendo que a medida surgiu como alternativa para uma possível redução tarifária, mas sem o devido embasamento técnico e ambiental. O ex-diretor-presidente também disse que o 5º termo aditivo não poderia ter entrado em vigor sem o aval da comissão do SAMAI, mas foi assinado antes do relatório final. Questionado sobre a prioridade nas obras de esgotamento, a resposta foi que as diretrizes das gestões anteriores eram ampliar o abastecimento de água e não investir em esgoto. Lembrando que o contrato de concessão foi assinado em 2010. O presidente da CPI ele também comentou sobre a reunião que teve hoje. Vamos conferir. Em abril de 2024, a gente deveria ter tido uma redução na tarifa. E ele entende que ele pode não acatar uma decisão da AGIR porque ele precisaria verificar, auditar esses números. Ele não concordou e, em caráter isolado, sem consultar as comissões internas do SAMAI e o Conselho de Saneamento, fez isso. Ele decidiu, pelo bem da cidade, não reduzir a tarifa. Outra informação relevante é que a BRK informou sobre a possibilidade de implantar a limpa-fossa para 30% da cidade e, no entendimento do senhor André Espezin, uma solução ainda melhor seria 40%. E a gente fica com essa incoerência, porque como você pode, cidadão, acreditar que 30% seria uma solução adequada para o saneamento da cidade e o SAMAI dizer que 40% de limpa-fossa é melhor ainda? Então essas informações são muito tristes e, em muitas oportunidades, ele careceu de memória. Várias vezes a gente questionou sobre quem estava representando o SAMAI nas reuniões dos conselhos, da própria AGIR com a BRK e assim por diante, e o senhor André Espezin não lembrava, disse que se esqueceu de muitas das coisas. Então a gente fica agora na expectativa da reunião que a gente vai ter com a BRK na próxima semana. Até o momento, a CPI que investiga as possíveis irregularidades no contrato de concessão do esgoto já ouviu o representante da agência reguladora e também representantes da OAB.
A próxima reunião está marcada para a próxima terça-feira e desta vez os membros da comissão eles vão ouvir os representantes da BRK, que é a concessionária responsável pelos serviços de esgoto em Blumenau, e a comissão ela tem um prazo de 90 dias para concluir o inquérito e entregar o relatório final. Volto contigo, Pedro. Obrigado, Marcos Pelegatti, trazendo aí um panorama geral, um apanhado geral dessa oitiva da CPI que aconteceu na manhã desta terça-feira na sede da Câmara de Vereadores, aqui no centro histórico da cidade. Com certeza a gente vai seguir acompanhando passo a passo dessa comissão aí que apura possíveis irregularidades no contrato de concessão do esgotamento sanitário, principalmente no que se refere ou no que se trata no 5º termo aditivo contratual, que fez uma série de alterações. Prorrogação da exploração de serviço até 2064, elevação da taxa base do esgoto em quase 16%, e aí trazendo essa função do caminhão limpa-fossa, substituindo aí as redes convencionais. Com certeza a gente vai seguir ouvindo e prestando atenção e acompanhando de perto.